reverência à palavra do Senhor, quero convidar a todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 25. Amém? Todos acharam? Marcos 5, 25. Está escrito assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a tua palavra, Senhor, e ela é, Senhor, como um maná. Ela vem, Senhor, para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito. A tua palavra que é a verdade, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é como um martelo que esmiuça a penha, a tua palavra que é como uma espada que penetra até o nosso interior, Senhor, aleluia, e faz lá a separação de juntas e medulas. Pai, esta palavra é a tua palavra, e neste momento nós possamos, ó Senhor, ouvir esta palavra, Senhor, através do teu Espírito Santo, sendo ministrada aos nossos corações, para a nossa edificação, Senhor. Meu Deus, fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, tu tens toda a liberdade, tu és Senhor, faz conforme a tua vontade, o teu querer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu estava ali meditando e orando, e o Senhor me levou a este texto. E o Senhor me deu algumas lições neste texto para nós. E é um texto bem conhecido, é uma passagem bem conhecida, muito pregada. E sempre que a gente olha para uma passagem, a gente fica olhando e perguntando: mas eu já li tantas vezes, mas eu já ouvi tanta coisa acerca desta pregação, desta mensagem. E o que Deus tem aqui, né? O que Deus pode falar ainda comigo aqui? E o Senhor me levou ao versículo de número 27 como versículo principal, e o Senhor ministrou ao meu coração 3 lições muito importantes que estão neste versículo 27. E antes da gente entrar nestas lições, eu quero frisar com vocês que a situação desta mulher era uma situação difícil. Aqui no versículo 25 diz que 12 anos esta mulher vinha sofrendo de um fluxo de sangue, de uma enfermidade. No verso 26 diz que ela tinha gastado tudo que tinha com muitos médicos, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. E o que nós podemos entender com isso? Nós podemos entender que existem situações na nossa vida, e se nós não buscarmos uma solução no Senhor Jesus Cristo, nada vai resolver aquela situação. Nós podemos correr de um lado para o outro. Diz aqui que ela foi atrás de muitos médicos. Nós podemos gastar tempo indo atrás de várias pessoas. Diz aqui que ela despendeu, que ela gastou
tudo quanto tinha. Nós podemos gastar todo o nosso tempo, nós podemos gastar todo o nosso dinheiro, nós podemos gastar tudo, talvez até a nossa saúde. Mas se nós não buscarmos no Senhor, nós não vamos ter a resposta. Diz aqui que nada aproveitou, ela não tirou proveito nenhum de ir atrás de todas estas pessoas. Ela não tirou proveito nenhum de gastar tudo que ela tinha. Ela não tirou proveito nenhum nesses 12 anos. Será que os médicos eram ruins? Não. A palavra de Deus nos mostra que há uma limitação naquilo que o homem pode fazer. Por mais boa que seja a intenção da pessoa, por mais que ela queira lhe ajudar, se você não buscar uma direção de Deus, só a boa vontade de alguém não vai resolver o teu problema. Só o preparo daquela pessoa não vai resolver o teu problema. Mas ela é uma pessoa tão preparada, ela é uma pessoa tão capacitada, ela estudou tanto, só isso não resolve. Eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo, eu vou gastar o meu dinheiro nisso, eu vou gastar o meu dinheiro naquilo. Não adianta. Não adianta. Você não vai retirar nada de bom daí. Não vai ter retorno nenhum. Não vai ter nada que te aproveite daí. Porque a palavra de Deus diz que vão é o socorro do homem. E às vezes a gente deposita tanta fé nas pessoas. Às vezes a gente espera tanto das pessoas, a gente conta tanto com as pessoas, e muitas vezes nós ficamos decepcionados. Não porque muitas vezes a pessoa tentou nos enganar, simplesmente porque ela não tinha capacidade de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer. E é isso que nós precisamos entender. Por isso a palavra de Deus diz, e o salmista escreve: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem da onde? Do Senhor, daquele que criou os céus e a terra. Se nós somos de Jesus, nós temos que esperar o socorro do céu. Deus pode usar pessoas, aí é diferente. Mas se eu for atrás das pessoas, sem buscar o socorro do alto, sem buscar a direção de Deus, eu vou estar perdendo meu tempo. Vou estar perdendo minha energia, vou estar perdendo até os meus recursos nisso. Então, primeira coisa, eu tenho que buscar a Deus. Verso 27 começa assim: ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Amém? E o que ela ouviu falar de Jesus? Com certeza ela ouviu falar que Jesus cura. Com certeza ela ouviu falar que Jesus faz milagres. Com certeza ela ouviu falar que Jesus faz o cego enxergar, faz o surdo ouvir, faz o paralítico andar, faz o morto ressuscitar, limpa o leproso. Com certeza ela ouviu acerca de milagres do Senhor Jesus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? A primeira lição que o Senhor me falou: ouça o que a palavra de Deus testifica do Senhor Jesus. Procura saber o que o Senhor Jesus diz a respeito do teu problema, da tua necessidade, da tua dificuldade, da tua crise. Vai buscar uma palavra de Deus. Vai buscar uma palavra do Senhor, aleluia, que testifica daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Para cada situação da nossa vida, eu garanto para você que você vai encontrar uma palavra de Deus que vai de encontro ao teu problema, à tua necessidade, ao teu sofrimento. Com certeza, se nós buscarmos, nós vamos ouvir algo positivo da parte do Senhor. Procure ouvir acerca daquilo que testifica. A palavra de Deus vai testificar do Senhor Jesus. João 5,39, olha o que Jesus declarou. Vai um pouquinho mais para frente, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que é que Jesus está falando? Examinais as Escrituras. O que é examinar as Escrituras? Lê com atenção. Leia, releia, se aprofunde, examinais as Escrituras. O que tem nas Escrituras? Jesus está dizendo, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Jesus está falando, não é errado não.
Vocês têm a certeza de que nelas está a vida eterna, e está mesmo. Porque ela de mim testifica. A palavra de Deus tem a vida eterna, e a palavra de Deus testifica de Jesus. Aleluia! Nós precisamos buscar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos dar vida, e a palavra de Deus vai testificar, ela vai falar acerca do Senhor Jesus Cristo, aquilo que nós necessitamos ouvir, aleluia, porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus vai vir de encontro à tua necessidade, ouvindo a palavra de Deus, o que vai acontecer dentro de você? A fé vai ser gerada, aleluia. A fé vai ser gerada dentro de você, ou talvez você já até tenha fé, mas ela está adormecida, e ela precisa ser avivada. E nada melhor para a fé ser avivada do que você ter uma palavra de Deus, aleluia. E nada melhor para te dar uma força no momento de crise, no momento de dificuldade, do que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Jesus está dizendo, a vida eterna está na palavra de Deus. Quando Deus diz, haja luz, houve luz. A vida está na palavra de Deus. Haja, Deus foi dizendo, vai haver animais terrestres, vão haver animais nos mares, vão haver animais que vão voar no céu, vão haver plantas, aleluia. E tudo foi acontecendo porque a vida está na palavra de Deus. E é isso que você tem que entender, aleluia. Ouça o que a palavra de Deus testifica acerca do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos voltar lá para Marcos 5, 27. A segunda lição, ela ouviu falar de Jesus, e ela ouviu falar de Jesus e ela fez o quê? Ela tomou uma atitude. Ela ouviu falar de Jesus e ela agiu. A fé sem obras, diz Tiago, é morta. Você vai ouvir a palavra de Deus, e aquilo que você ouviu da palavra de Deus, ela tem que gerar em você uma atitude, aleluia. Ela diz aqui que ela veio por trás do Senhor Jesus Cristo, por entre a multidão. O que acontece com você quando você tem uma palavra de Deus? Vai buscar Jesus. Vai buscar Jesus. Vai atrás do Senhor Jesus. Passe pelo meio da multidão. Isso significa que requer esforço. Esforço. Hoje em dia as pessoas não querem ter um esforço. Hoje em dia as pessoas querem tudo de mão beijada. Nós somos a geração da Shopee, do AliExpress, do Mercado Livre. Eu não preciso nem ir atrás de nada. Eu olho na internet e chego aqui em casa. Não é verdade? Eu não preciso ir na biblioteca, eu dou um Google lá, tudo aparece aqui em casa. Quem aí já foi na biblioteca fazer trabalho escolar aí? Eu falo, a geração nova não sabe o que é ir na biblioteca, pegar uma folha de papel ao maço, tinha que copiar, não tinha nem xerox, tinha que copiar na mão. Se era um mapa, tinha que colocar a folha de papel vegetal em cima do livro lá e ficar rabiscando em cima. Hoje está tudo, dá lá, imprime, dá não sei o que e tal, Ctrl, como é que é? Ctrl C, Ctrl V, Tudo é Ctrl C, Ctrl V. Olha o que diz em Mateus 11, 12. Vamos ver o que Jesus fala em Mateus 11, 12. Volta um pouquinho, você está em Marcos, volta para o evangelho anterior, Mateus 11, versículo 12. É Jesus que está falando. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Jesus está dizendo desde os dias de João Batista, porque João Batista foi o último dos profetas. O último dos profetas foi João. A partir de João, quando Jesus começa o seu ministério, começa a nova aliança. Amém? Na nova aliança, Jesus está falando, desde os dias de João até agora, se faz violência ao reino dos céus, quer dizer, pelo esforço,
vocês vão alcançar o reino dos céus. Aleluia! Pela força, quer dizer, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que tomar alguma atitude para você alcançar aquilo de Deus. Não é porque nós alcançamos na nossa força, não é isso, irmãos. O que Deus quer nos dizer? O Senhor quer nos dizer que tem que ter uma atitude. A fé sem obras é morta. É isso que Jesus está falando. Não basta só você saber o que a palavra de Deus diz e você não faz nada daquilo que a palavra de Deus te diz. Você tem que ouvir a palavra de Deus e você tem que agir pela palavra de Deus e você tem que agir sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te dar muitas vezes uma direção que você tem que seguir. A palavra de Deus vai te dar uma instrução que você tem que obedecer. Eu gosto da palavra de Deus, quando a palavra de Deus vai nos dar vários exemplos a respeito disso. A palavra de Deus diz que todos os dias Deus mandava o maná. Onde é que estava o maná? O anjo batia de tenda em tenda. Ó o pão, ó o pão, ó o pão, ó o saquinho de pão. Quantos saquinhos de maná vocês vão querer hoje? Não. O maná estava lá. E eles tinham que sair do arraial. E tinham que ir lá buscar o maná. E se demorasse o maná derretia, porque aquecendo-se o sol o maná derretia. Então tinha que sair cedo, tinha que levantar cedo e tinha que ir lá colher o maná. Tinha que ir lá buscar o maná. Eu gosto da palavra de Deus, quando aquela mulher viúva vai atrás do profeta Eliseu, fala, ó, meu servo, meu marido, quer dizer, era teu servo, era um homem de Deus, era um profeta, ele morreu, deixou uma dívida, meus filhos vão ser levados pelo credor, vão ser escravizados pelo credor, e ele pergunta para ela, o que tu tens em casa? E ela diz lá, olha, não tenho nada a não ser uma pequena vasilha de azeite. Ele diz, vai e pede vasos emprestados, não poucos. Tu e teus filhos entram dentro da tua casa e vai enchendo os vasos. Aleluia. Ela teve que fazer o quê, irmãos? Porta em porta. Vizinha, tem um vaso para emprestar? Tem uma vasilha para emprestar? Tenho. E ele diz, não poucos. Então ela foi a várias casas. Foi a vários lugares. Depois ela chega em casa, ela tem que pegar aquela botija e enchendo. Cansa, não cansa? Cansa. Pega o vaso pesado aqui, leva para lá, traz um vaso vazio aqui, de novo, vai. Ela teve um esforço. Ela não dormiu e no outro dia amanheceu todas as vasilhas cheias de azeite. Deus podia fazer assim? Podia, mas Deus não faz assim. Por quê? Porque tem que ter um esforço. Porque tem que ter uma ação nossa, aleluia. Jesus é bem claro, ele diz, olha, vocês têm que ter um esforço, vocês têm que ter uma força de vontade. Ninguém estava mais debilitado do que a mulher do fluxo de sangue. 12 anos de hemorragia. 12 anos de hemorragia, essa mulher estava fraca em extremo. Se falasse vamos dizer assim, que ela poderia desmaiar no caminho, ninguém estava mentindo. Ela poderia desfalecer pelo caminho. Ela teve que ir atrás de Jesus. Eu não sei quanto ela precisou caminhar, mas ela precisou caminhar. E depois, quando ela chega perto de Jesus, tem uma multidão. E será que era fácil passar na multidão para chegar em Jesus? Lembra do paralítico levado por 4 amigos? Você vai ver que não era fácil se aproximar de Jesus. Aqueles amigos tentam chegar em Jesus e ninguém cede espaço. Eles têm que subir na casa, destelhar a casa e descer aquele homem pelas cordas, porque eles não conseguiram passar no meio da multidão. Mas essa mulher passou no meio da multidão, aleluia. Ela se esforçou, aleluia. Ela empregou a sua força, ela empregou a sua... Irmãos, às vezes o que está faltando em nós é isso, é um pouquinho mais de dedicação, é um pouquinho mais de esforço, é um pouquinho mais, meu irmão, é você fazer aquele pouquinho mais. Às vezes é isso que falta, a gente não quer fazer um pouquinho mais, a gente só quer fazer aquilo que é cômodo, a gente só quer fazer aquilo que a nossa carne quer, a nossa carne não quer nada, irmão, que é dificultoso para ela, a nossa carne não gosta de jejuar, a nossa carne não gosta de ler a Bíblia, a nossa carne não gosta de orar, irmãos. A nossa carne não gosta de nada disso, e se você só fizer aquilo que agrada a tua carne, você não vai conseguir. Você tem que subjugar a sua carne. O apóstolo Paulo, como é que ele diz? Eu esmurro o meu corpo. O apóstolo Paulo fala isso. Eu subjugo a minha carne. Não é fácil lutar contra a carne.
Não é fácil submeter a nossa carne. Quem já jejuou aí períodos longos sabe que é difícil. A carne vai lutar contra, dá dor de cabeça, é uma luta. Mas se você quer, você tem que dar um passo além. Eu gosto da pesca maravilhosa, porque diz que Pedro tinha trabalhado a noite inteira. Ele estava cansado? Com certeza. Quando Jesus chega, ele está lavando a rede. Então, ele passou a noite inteira, lavou a rede, ele está cansado. Pior ainda, ele não pegou nada. Mais cansado ainda, porque não tem coisa mais desgastante do que você trabalhar e não ter resultado no seu trabalho. É a mesma coisa que o pastor levantar uma parede e a parede cair. Que frustração, misericórdia. Você fazer alguma coisa e você vê todo o seu trabalho em vão. Pedro estava nessa situação, mas quando Jesus disse, posso entrar no teu barco para pregar? Disse, sim, Senhor. E ele entra e ele ouve, ele não reclama, em nenhum momento você vê ele reclamando. Em nenhum momento você vai ver ele murmurando, em nenhum momento você vai ver Pedro falando, escolhe outro barco, Jesus. Fulano não foi pescar essa noite. Ele não está cansado igual eu estou cansado. Olha, tem um barco ali que eles alugam ali para dar passeio. Vai lá naquele barco lá, ó. Não, ele não fala nada, ele simplesmente permite que Jesus entre no barco, ele afasta, ele ouve a mensagem. E quando Jesus disse, vamos para mais fundo, vamos lançar as redes para pescar, o que ele diz? Senhor, trabalhei a noite inteira e não apanhei nada, mas porque tu mandas, mas porque eu ouvi a tua voz, mas porque o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida, então eu vou um pouco mais longe, aleluia, então eu vou lançar as minhas redes novamente. Às vezes é isso que está faltando, é você ir um pouquinho mais longe, é você lançar as suas redes de novo, não agora na tua mente, nem no teu coração, mas sobre a palavra de Deus. Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela vem não da maneira que nós imaginamos. Pedro disse, olha, eu trabalhei a noite inteira, eu bati rede aqui, tudo quanto foi lado aqui, ó. Não teve lado aqui que eu não bati rede aqui, ó. Eu já bati rede aqui. O Senhor está mandando eu bater rede de novo, às vezes a gente está assim, questionando a Deus, mas isso eu já fiz, não deu resultado, mas eu já orei por isso, mas eu já fiz isso, como é que Deus manda eu fazer isso de novo se eu já fiz e não aconteceu nada? Às vezes a gente está querendo discutir com Deus. A gente não tem que discutir com Deus, a gente tem que fazer como Pedro, porque tu mandas, porque o Senhor deu uma palavra, agora é diferente, agora eu tenho uma palavra, agora eu tenho uma direção, agora eu tenho, aleluia, o Senhor Jesus junto comigo, agora é diferente. Agora Deus está comigo, porque Deus anda junto com a sua palavra, agora vai ter resultado, aleluia. A terceira lição e a última lição, diz aqui que ela tocou no Senhor Jesus. Ela tocou no Senhor Jesus. Aleluia. E eu creio que isso, irmãos, é algo precioso. E eu me lembrei de Jacó em Gênesis 32, 26. Quando Jacó se agarra no Senhor e diz, eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Aquela mulher não se contentou em seguir a Jesus. Ela passou pelo meio da multidão. Ela chegou perto de Jesus, mas ela não se contentou somente em chegar perto de Jesus. Ela foi um pouco mais além. E ela tocou na orla da veste do Senhor Jesus. Aleluia. Vai mais além. Aleluia. Ora um pouco mais, jejum um pouco mais, se consagra um pouco mais. Vai mais além. Aleluia. Até você sentir que você está tocando no Senhor, até que você tenha a possibilidade de fazer como Jacó, se agarre no Senhor e disse, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares, aleluia, eu não vou desistir enquanto tu não me abençoares. Ela foi até o fim, verso 28 diz, porque ela dizia no seu coração, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Não desista, aleluia, não pare, não
não desanime, vai até o final, aleluia. Às vezes a gente está perto da bênção, e aí a gente quer desistir. Não desiste não. Estou tão cansado, estou tão desgastado. Vai mais, aleluia. Vai um pouco mais além, aleluia. A tua mão ainda não alcançou na orla da roupa do mestre, aleluia. Jacó está ali a noite inteira, o dia está raiando. Jacó estava cansado, aleluia. Muito mais cansado do que Deus ali, aleluia. E ele disse: deixa-me, porque o dia já vai clareando, a alva já vai nascendo, aleluia. Mas ele se agarra, ele diz: não te deixarei, aleluia, enquanto tu não me abençoes. Eu não vou. Às vezes a gente fala: não, numa próxima, quem sabe. Não, tem situações que é aquele momento, aleluia. Não é na próxima não, é naquele momento, aleluia. É ali que a gente tem que entrar para decidir. É ali. Imagina se Davi olhasse para Golias e falasse: quem sabe, se um dia eu tivesse alistado nesse exército, eu poderia enfrentar esse gigante. Ele não pensou isso. Não, se eu estou aqui, e se a situação agora é essa, então eu vou, eis-me aqui, aleluia. Isaías poderia ter pensado: Senhor, aleluia, eu sou um homem de lábios impuros, o Senhor tem que usar outro, o Senhor acabou de me consertar agora, o Senhor acabou de me purificar agora, como é que eu já posso ser purificado agora e já vou pregando? Não. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele disse: agora eu estou habilitado, aleluia, agora o Senhor já tocou nos meus lábios, aleluia, agora o Senhor já me purificou, agora o Senhor já fez a obra, agora eu posso dizer: eis-me aqui, aleluia. Não deixa para depois, aleluia. Não deixa para amanhã, aleluia. Não deixa para depois, aleluia. Irmão, vai até o final. O apóstolo Paulo, ele fala algo glorioso: combati o bom combate, terminei a carreira, eu fui até o final. Tudo que Deus queria fazer na minha vida, Ele fez, aleluia. Eu não pus nenhuma barreira, eu não pus nenhuma limitação. Nenhuma vez eu disse para o Senhor: não, hoje não. Eu completei a minha carreira, eu fui até o final, aleluia. Nenhum momento Deus falou: vai, eu falei: não vou. Nenhum momento Deus falou: é agora, eu falei: não dá. Não, eu fui, eu completei, eu fiz tudo aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. E a Bíblia diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Faça. Se é para você ir atrás do Senhor Jesus, vá. Se é para passar no meio da multidão, passe. Se é para tocar na orla dele, toque, aleluia. Vai até o final, aleluia. Porque no final tem uma bênção preparada para você, aleluia. No momento que ela tocou no Senhor, instantaneamente, imediatamente, o milagre aconteceu. Eu vejo assim, o pessoal compartilha muito. José dormiu na prisão e amanheceu no palácio. Só que a vida de José não se resume a uma noite. Não é uma noite só. Foram 13 anos. 13 anos. 13 anos no mínimo, entre ele ser vendido como escravo para o Egito, entre ele chegar no Egito, entre ele entrar na casa de Potifar, entre ele ser acusado de estuprar a mulher, ele entrar no cárcere. 13 anos. Não foi uma noite que ele dormiu na prisão. O Salmo diz, se eu não me engano, é o 105 ou 108, cuja os pés marcaram com grilhões. Com certeza ele tinha cicatrizes das correntes. Ele foi machucado pelos grilhões. Ele foi marcado pela prisão. Não foi uma noite somente, mas ele não desistiu. Aleluia. E que eu e você precisamos entender que não podemos desistir. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.